Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Monteiro do canal A Ciência das Orquídeas e hoje estamos aqui, pessoal, para falar sobre substrato de orquídea. Antes disso, peço para você, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais. E pessoal, hoje, como eu já disse, vamos falar sobre substrato de orquídea. Porque um tema também polêmico, mas jamais tranquilo em relação do que a luminosidade, né? Como das últimas vezes. Aqui alguns exemplos de substratos de orquídea, inclusive esse cachepô, que é a madeira, né? Vou começar a falar sobre o substrato. Qual substrato usar? Qual o melhor substrato para sua planta, para sua orquídea, no caso? Por que um, por que outro? Então, no caso da casca de pinos, vamos começar por ele, que aqui na região sudeste, ele é o mais utilizado, né? E mais acessível financeiramente. Quando a gente compra a casca de pinos, ela vem nessa forma aqui, ó, cheia de sujeira, suja. É um material barato financeiramente, só que ele vem nessa situação. O que a gente precisa fazer? Limpar todo ele, né? Para retirar toda a sujeira, substância química e muitas vezes até picar ele. Olha aqui a diferença desse aqui, já limpo, picado e pronto para uso. Como eu faço isso? Simples. Você pega essa aqui, limpa e depois coloca ele num balde com água de molho por 20 minutos, 30 minutos e remove essa água e deixa secar. A partir daí ele está pronto para uso. Casca de pinos. Ele retém até um pouco de umidade, mas não tanta umidade. É, como disse, um material barato e a orquídea se adaptou muito bem com a casca de pinos. É um dos substratos mais utilizados hoje em relação a substrato e de fácil acesso. Outro tipo de substrato, casca de macadâmia. Ele é um material resistente, só que já um pouco mais caro. Ele é bem drenado, ele não retém umidade particularmente, porque a água dele drena, ele é bem drenável, resistente e não se decompõe. Em relação à casca de pinos, ele já se decompõe mais rápido. Mas é um material já um pouco mais caro, já difícil um pouco de achar no mercado. Sim, tem, mas já não é como a casca de pinos, que em qualquer loja, floricultura, que trabalha com paisagismo, você acha. Outro tipo de substrato é o esfagno. Como podem ver aqui, um material que quando só usado em quê? Muito em seedling, em mudas pequenas. Por quê? Porque requer a retenção de umidade. Só que lembrando, pessoal, uma dica importante, eu já falei isso na questão nos vídeos sobre adubação. Quando se utiliza adubo orgânico principalmente no esfagno, ele é um material que se decompõe rapidamente. Se você não assistiu essa série, aproveite, assista essa série sobre adubação de orquídeas. Então, pessoal, é um material bom também, porque retém muita umidade, e isso tudo depende do vaso que você vai estar utilizando. Mas hoje estamos aqui falando de substrato. Vamos continuar falando. E outra coisa, outro tipo de substrato que alguém pode falar assim: ah, mas isso aí não é um substrato, já é um vaso. Não, no caso aqui ele é um substrato. Um substrato que está servindo também como vaso, porque as orquídeas se fixam, as raízes das orquídeas se fixam aqui na madeira. E no caso, essa madeira aqui é uma peroba rosa, um material muito resistente. A maioria das orquídeas como Cattleya valkyriana, Cattleya nubilor, a Plande, essas plantas, elas se adaptam muito bem à peroba rosa, porque é um material duro, uma madeira que
não se decompõe rapidamente, isso aqui vai passar por anos e esse material, esse cachepô estará da mesma forma. Então, pessoal, por que eu falei em questão da umidade? Por quê? Porque se você utilizar um vaso, como um vaso plástico de violeta, por exemplo, que já retém umidade, você não pode utilizar o esfagno se você não quer reter muita umidade, porque o vaso por si só já retém a umidade. O vaso de barro já não. O vaso de barro ele já respira. Ele faz com que ele seca mais rápido o substrato. Então você pode usar a casca de pinos, a casca de macadâmia, mas eu vou usar só um substrato. Não, você pode utilizar um mix de substrato. Cada um faz de uma forma, mas geralmente 25%. Utiliza um pouco de casca de pinos, um pouco de casca de macadâmia, um pouco de esfagno. Para quê? Mas você tem que analisar o que eu quero fazer, qual planta o que a sua planta precisa. Então você tem que também procurar saber o que é a espécie, no caso a catileia ou uma phalaenopsis, por exemplo, que já gosta um pouco mais de umidade. Então você tem que analisar qual planta você vai utilizar para escolher o vaso, escolher o substrato e fazer o plantio da sua orquídea. Por quê? Porque elas precisam, você precisa chegar à realidade do habitat da planta para que seu cultivo tenha sucesso. Pessoal, é isso. Esse é o que eu queria passar para vocês nesse vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado.